Olá, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. E agora vamos mais uma vez conversar a respeito da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, que é difícil para algumas pessoas de oferecer. Nós vamos falar sobre o perdão. É muito difícil você perdoar alguém. E principalmente se for alguém que te feriu muito. Quanto mais ferido você foi pela pessoa, mais difícil é de você perdoá-la, não é mesmo? Mas o que será que Deus pensa a respeito disso? Convido você para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. A minha já está aqui aberta. Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 21 ao 35. Jesus, ele conta essa história para os discípulos. Verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe havia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. E muito interessante essa parábola, né? Essa história que Jesus conta ali, com a pergunta de Pedro. E Pedro pergunta para ele, né, de uma forma sincera: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém que me machucou? Até 7 vezes? E aí Jesus diz assim: não, 7 vezes não, você deve perdoar 70 vezes 7. Para você não ter o trabalho de calcular, eu calculei, dá 490. 490 vezes. É muito ou é pouco? Bom, em seguida Jesus conta a história para ele de um rei, né? Onde esse rei chegou até ele, um de seus servos, que te devia uma quantidade muito grande de prata. E o rei disse assim: olha, você tem que me pagar. E ele disse: eu não tenho condições de te pagar. Ele: pronto, vou mandar prender você, sua esposa, seus filhos, até que você tenha condição de pagar. E aí ele implorou diante do rei, disse que tivesse paciência com ele. E o rei perdoou a dívida, disse: não, tudo bem, está perdoada a sua dívida. E aquele homem saiu dali, do castelo do rei. Só que no meio do caminho ele encontrou um homem que também o devia. E esse homem implorou, pediu misericórdia, disse que não tinha como pagar a dívida. E ele simplesmente disse que não. Mandou prender aquele homem. Só que ele não imaginava que tivessem pessoas observando ele. E essas pessoas também eram servas do rei. Correram e foram até o rei e disseram: olha, rei, aquele homem que acabou de sair daqui do castelo, qual o senhor perdoou aquela dívida enorme, ele não conseguiu perdoar a dívida de um homem que estava devendo a ele, mandou ser preso. E aí o rei disse assim: como é a história? Manda chamar ele. E ali a Bíblia diz que o rei mandou chamar ele e disse: como é que você não teve misericórdia daquele a quem te devia da mesma maneira que eu tive de você?
e entregou aquele homem aos torturadores. E Jesus termina no verso 25 dizendo: assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Perdão é algo muito sério. Mas como lidar então numa situação em que alguém te machucou muito? Entrega para Deus. Ora a Deus pedindo para que Ele limpe o seu coração de toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento. E pede para que Deus resolva essa situação. O que Deus não quer é que você se feche. Deus, Ele quer que você se abra para liberar o perdão para aquela pessoa que te feriu. Sabe o curioso? Quando a gente ora o Pai Nosso, vamos ver o que diz o livro de Mateus, Mateus capítulo 6, só voltar algumas páginas para trás. Mateus 6,12, a oração do Pai Nosso. Olha só o que a gente pede ao Senhor. 6,12, Mateus 6,12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não é curioso? A gente pede para que Deus nos perdoe da mesma maneira que a gente perdoa aqueles que nos machucaram ou aqueles que nos devem. Se Deus ouvisse essa parte da oração, nós não teríamos perdão, não é mesmo? Isso nos mostra o quanto nosso Deus é amoroso e misericordioso. E se nós pedimos isso na oração, olha, Senhor, me perdoa da mesma maneira que eu estou perdoando aquele que me feriu, aquele que me machucou, aquele que me deve alguma coisa. Isso significa que nós estamos dispostos a oferecer o perdão. Só que na prática não é bem assim. A gente até esquece da oração que fez do Pai Nosso, né? Deus, Ele quer que você perdoe. Ele entende o que aconteceu, Ele entende que você foi ferido, que você foi machucado. Mas Ele quer que você se limpe desse sentimento ruim. Porque cria-se raiva, cria-se ódio, ressentimento no coração. E Deus, Ele não quer que você fique com esses sentimentos guardados. Então vai até a pessoa, pede perdão. Ou então, se ela vier até você, libera o perdão. Por mais difícil que seja para você, deixa Deus tratar, deixa Deus curar essa ferida. E desfrute da paz e da tranquilidade que o perdão libera. Porque quando você perdoa alguém, você consegue ficar mais em paz do que a pessoa. É curioso isso. Faça o teste. Dê uma oportunidade para que Deus limpe o seu coração, para que Deus ajeite essa relação que por algum motivo foi desfeita ou foi destruída. Talvez tenha sido um irmão, um amigo, um companheiro, alguém que você ama muito. E aproveite, porque a vida é tão curta. Possa ser que amanhã eu e você não estejamos mais aqui para fazer isso. Então a gente tem que pedir perdão enquanto a gente tem vida. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você quiser, mande também para aquela pessoa que não quer te perdoar, para que Deus possa ir trabalhando no coração dela. Lembrando, você tem que orar e pedir para que Deus conduza toda a situação, tá bom? Curta e compartilhe o nosso canal. Trago Verdades. Até a próxima.